No vídeo passado, eu prometi que eu iria te ajudar a fazer um espaço criativo aí na sua casa, um cantinho da arte. Porque se você, como eu, gosta de fazer arte, você precisa sim de um espaço onde você tenha tudo à mão, um lugar iluminado, arejado, para que você possa desenvolver o seu lado artístico. Eu mesma, eu tinha um ateliê de montagem de semijoias, de bijuterias, eu dava aula de montagem de bijuterias, eu fiquei 9 anos com esse espaço. Depois, quando eu fechei, eu fiquei um pouco cansada, fiquei um pouco desestimulada e o tempo foi passando e aí aconteceu a pandemia. E assim, como nós ficamos mais reclusos, como nós ficamos mais com nós mesmos, eu senti essa necessidade de voltar a ter uma atividade artística, porque quando a gente tem esse dom, quando a gente tem esse propósito de vida, a alma da gente, a nossa essência, ela grita, ela pede para voltar à tona, para fazer parte da nossa vida. E eu tinha aqui esse quartinho, que era um quarto de bagunça. Tinha de tudo, tinha pneu de carro, tinha bicicleta quebrada, tinha geladeira, tinha um monte de caixa, um monte de coisa que eu nem sabia o que tinha lá dentro. Então eu comecei a limpar o lugar, eu fui doando as coisas em bom estado, que não tinha mais utilidade para mim, fui jogando fora muita coisa, fui me desapegando daquilo tudo. E quando esse espaço estava limpo e vazio, eu pintei essa parede, fiz uma arte aqui nessa parede e isso me acendeu a minha essência artística. E hoje esse espaço é o melhor lugar da casa para mim, com certeza. E eu tenho até alguns alunos de montagem de bijuteria, até algumas pessoas que vêm fazer arte terapia aqui comigo. Então eu estou muito realizada com tudo isso. Eu sou Maria Antônia e esse é o meu canal Joias Místicas. E eu quero até falar desse painel de LED aqui que eu ganhei de uma amiga, Velge Moraes, que ela tem o seu canal, que eu vou colocar aqui o link, e Vida Ikigai. E esse painel é de uma loja muito interessante, lá na Liberdade, na rua Galvão Bueno, número 40. É a loja Panda. Tem coisas incríveis lá para você que gosta de gravar vídeos, para você que tem um canal no YouTube. Tem muitas novidades, muitas coisas muito interessantes mesmo. Como eu te falei, tudo começou com essa parede aqui, que eu resolvi criar depois do quartinho limpo. Eu fiz essa arte na parede, isso me estimulou muito, me deu uma energia muito boa, resgatou o meu lado artístico e eu comecei a compor o meu cantinho. Eu comprei essa mesa numa loja de material para escritório, de materiais usados para escritório. Então ela foi bem, um preço muito bom. É uma mesa firme, muito firme. Não coloque mesinha de plástico, porque você vai precisar de firmeza para fazer o seu trabalho. Eu comprei 2 cadeirinhas giratórias, porque como eu tenho meus alunos, tem a minha cadeira lá do outro lado. Eu tenho essa estante, eu já tinha essa estante que estava cheia de bagunça. Então é uma estante super simples que você compra nessas grandes lojas de material de construção. Eu nem tirei o plástico dela porque protege a madeira, né? Ela é presa com essas mão francesa que fala, né? E aqui eu guardo meus MDFs, minhas coisas de bijuteria, de montagem de bijuteria. Eu gosto de tudo organizado, eu fui etiquetando tudo dentro de caixas de plástico. Eu tenho uma fontezinha aqui do Buda para minha inspiração. Comprei também nessa loja de material de escritório, comprei essa estante de ferro
coloquei aqui no cantinho. Eu tenho minhas bandejas de montagem de bijuteria, meus cristais. Eu tenho sucata, porque eu trabalho muito com sucata. E tem essa estante de madeira, que eu coloquei do outro lado da parede, que eu guardo minhas tintas, meus pincéis. Aqui eu fiz uma bandeja também com sucata, que é muito interessante você fazer, que você pode guardar pincel, a escova de dente que você usa tudo. A arte vale tudo. Então, eu pintei, eu coloquei aqui com cola quente essas sucatas e fiz um lugar para guardar pincéis. Eu tenho meus livros, eu tenho meu tarô, minhas cartas, mais tinta, pratinhos. E aqui em cima eu dei uma graça com os meus cristais, que eu gosto muito, meus óleos essenciais. Eu tenho aqui um painel de recados. Enfim, o meu espaço me atende para tudo que eu quero, ninguém mexe aqui, eu não atrapalho ninguém. O chão é um piso frio. Aqui na mesa eu coloquei aquele papel contact, né, transparente, para proteger a mesa, e mesmo assim eu ainda coloquei um plástico por cima para proteger duplamente a mesa. E você passa, mesmo que caia a tinta, você passa um paninho e ela limpa na hora. E não se esqueça, tenha na sua mesa todo tipo de riscantes, canetinhas, lápis de cor, os boleadores, os pincéis, um potinho para lavar os pincéis, tesoura, régua, compasso. Gostou do meu espaço criativo? Faz aí na sua casa o seu, você vai produzir muita coisa legal. E para terminar o vídeo hoje, eu quero falar um pouco de um artista maravilhoso, Vincent van Gogh. Eu tenho essa coleção, nossa, ela é de 1998, ela tá até amarelinha, que era vinha com a revista Caras. Maravilhosa essa coleção. Alguns artistas eu perdi nas minhas mudanças, mas outros eu tenho aqui. E eu quero estar sempre que possível trazendo para você a história de vida desses artistas maravilhosos. Vincent van Gogh não conheceu a fama nem a fortuna. Em toda a sua vida, o mestre da pintura vendeu apenas um quadro, Vinhas Vermelhas, em Arles. Durante os seus 37 anos de vida, passou fome e frio, viveu em barracos e conheceu a pobreza absoluta. Não fosse a generosidade do irmão Teodorus, que o sustentou durante muitos anos e com quem se correspondeu a vida inteira, talvez não tivesse vivido bastante para nos deixar a sua arte. Enquanto produziu entre 1880 e 1890, foi ignorado pela crítica, pela maior parte do mundo artístico. Só virou celebridade e foi reconhecido como o gênio que era após a sua morte, em 1890. Hoje, seus quadros estão entre os mais caros do mundo. Esse aqui é um preferido meu, que é Café Noturno, de 1888. Lindo, né? De maneira genial, Van Gogh explorou novas formas de retratar o mundo. No verão de Arles, o pintor decidiu fazer uma experiência pouco comum na época, a de pintar ao ar livre à noite. Seu objetivo era capturar a atmosfera noturna da cidade. O café, sob o céu estrelado, aparece extremamente iluminado. Van Gogh usou um amarelo com força, avermelhado, que contrasta com o azul escuro e da mesma forma marcante.
Como era comum, depois de concluir o quadro, escreveu ao irmão para fazer considerações sobre o seu trabalho. Um café à noite visto de fora, uma enorme lanterna amarela ilumina a esplanada e lança luz até as pedras da rua, explicou. As fachadas das casas dessa rua, que se prolonga sob um céu estrelado, são em azul escuro ou violeta. Aí tens um quadro de noite sem preto, só com o azul, violeta, verde e amarelo. Van Gogh, que então tinha 35 anos, novamente escapava do lugar comum e fazia das cores sua melhor linguagem, a noite sem o preto. Incrível, né? Vamos escapar do lugar comum, vamos fazer um espaço para a nossa arte, para deixar fluir a nossa essência. Eu agradeço muito e espero que você crie um espaço de arte aí para você na sua casa. E não se esqueça de deixar um comentário, de deixar um like, que eu fico imensamente grata. Uma excelente semana a todos. Namastê!